É o criminais. Detalhes para direcionar o espectador a entender que o Naofumi é um cara bem de boa, é um cara gente boa, um cara do bem, um cara da paz. Enquanto os outros três são bem filha da puta mesmo, são bem desgraçados. É um bando de filha da puta! Isso é utilizado para colocar o espectador ao lado do Naofumi. Um ponto que também deve ser destacado é que o herói do escudo, a alcunha que foi destinada ao Naofumi, é visto com maus olhos pela população de Meuromark, como uma figura um tanto quanto transgressora, que serve para reforçar alguns fatos que estão por vir, e também acaba apontando que esses não são os primeiros heróis da profecia que estiveram no reino. Provavelmente existiram outros indivíduos antes deles. Além do que, isso acaba sendo relevante ao ponto que os grupos de aventureiros não escolhem ficar ao lado do Naofumi quando estão sendo formados os grupos de cada um dos heróis. Mini, que havia se aliado a Motoyasu, vê a situação e resolve voltar atrás, se juntando ao Naofumi, seguindo seus primeiros passos e o ajudando em sua jornada. Aqui temos o primeiro ponto de grande virada, e é onde a Lacrosfera atirou achando que ia acabar com a obra, mas o tiro saiu pela culatra. Mas vamos lá então. Minnie acaba por armar uma arapuca. Uma arapuca, só que é uma arapuca triplicada. Sendo toda gentil e sedutora, apenas com o intuito de enganar o Naofumi. Ela acaba roubando todo o dinheiro e os equipamentos dele. Além disso, ela diz que o Naofumi havia a estuprado, coisa que não aconteceu. O Naofumi só não é morto por ser um dos 4 heróis e acaba sendo deixado à mercê da própria sorte, tendo que suportar o julgamento e o linchamento moral do reino. Tudo isso por uma coisa que ele não fez. E é aí que entra a Lacrosfera. Os lacradores de plantão afirmam que após isso o Naofumi passa a odiar as mulheres, achando que todas são putas desgraçadas, nojentas, pestilentas do inferno. Tudo puta! O anime acabou sendo acusado de misoginia, de ser machista, sexista, taxidermista, surfista, etc, etc, etc. E o detalhe, toda essa polêmica estourou com apenas 2 episódios da série. Ou seja, os caras tiraram as conclusões só com 2 episódios. Ah, mas na nova... Mano, na moral, são 2 mídias diferentes. Se a novel aborda de um jeito, não necessariamente o anime vai seguir essa mesma linha. Mas vamos lá. Eu vou abordar esse tema específico em 2 linhas de pensamento aqui. Os fatos e o contexto da história do anime. Seguindo os fatos e com os episódios que a gente tem do anime até então, eu posso afirmar com 100% de certeza que em nenhum momento do anime, eu repito, para ficar bem claro, em nenhum momento do anime o personagem emite ou direciona algum insulto às mulheres de uma maneira geral. Ele apenas xinga e com motivos a Minnie, que foi quem desgraçou com a vida dele. Então eu não vejo onde existe essa misoginia toda. Seguindo o contexto da obra, ou seja, analisando a história com a ótica dos personagens que estão vivenciando os fatos ocorridos, seria extremamente compreensível que o personagem do Naofumi, se fosse o caso, tivesse se tornado um misógino filho da puta. E é uma coisa que não aconteceu. O maluco ele foi acusado de estupro sem ter feito nada. Tem gente que é traída, por exemplo, e nunca mais consegue ter um relacionamento e vira um lixo de ser humano sendo promíscuo e tudo mais. O cara aqui, o Naofumi, no caso, não pode ficar revoltado? E isso, eu tô falando dentro do contexto da obra, a gente precisa lembrar, obviamente. O que acontece de fato é que o Naofumi acaba se tornando alguém bem mais frio e ríspido com todo mundo. Não apenas com as mulheres. E aliás, tirando a Minnie, ele não xinga nenhuma outra mulher. Sendo assim, dentro do contexto da história, é totalmente justificável a revolta que o personagem sente. Isso é até uma característica humana, se revoltar com uma injustiça, olha que coisa. Um outro argumento que diz que a série desqualifica o estupro enquanto agressão é tão infundada quanto. Até se a gente pegar a reação de todo o reino ao saber do ocorrido. Eu acho que eu não preciso vir aqui dizer o quão nefasto é um estupro. Mas também existem pessoas que são acusadas de serem estupradores e não são. Olha que coisa, né? Assim como pessoas são acusadas de roubo e não são culpadas, né? Enfim, tanto outros crimes que a pessoa acaba sofrendo uma injustiça. A revolta do personagem é extremamente justificável. Como eu falei, dentro do contexto da série, é extremamente justificável e ponto. E é aí onde eu falo que a Lacrosfera alavancou o Tate no Yusha quando ela queria afundar a série. Porque eu mesmo nem assisti esse anime. Mas com todo esse barulho que fizeram, eu fui assistir, eu fui ver qual é que era a pegada desse anime. E a narrativa aqui da série é tão bem escrita que eu fui cativado. Como eu falei, essa virada no anime, ela é responsável pela grande mudança do Naofumi de um tonto para alguém mais centrado e ríspido. Alguém que passa a enxergar o mundo como ele realmente é, com pessoas ruins e desonestas que se fazem de anjo, de bonzinhos, mas no final das contas são o próprio diabo. Essa faceta por si da série já é muito interessante. A partir daí ele passa a agir sozinho para se virar tendo todo o reino contra ele, e os acontecimentos o leva a conhecer Raftalia, uma escrava demi-humana que teve seus pais mortos na primeira onda. Naofumi compra ela, já que seu escudo serve apenas como equipamento de defesa, e ele acaba sendo impedido meio que
por uma força mágica de usar outras armas, né? E a partir daí eles seguem juntos com o objetivo de evoluir para enfrentar a próxima onda que está por vir. E é aqui que a gente tem uma das características mais interessantes aqui de Tate no Yusha. A Raftalia é uma personagem bem traumatizada por todas as tragédias que ocorreram em sua vida. Ela perdeu os pais, foi transformada em escrava e tudo mais. E esses traumas vão sendo superados pouco a pouco graças ao Naofumi, que além de resgatá-la de sua condição de escrava, vai ajudando a entender o mundo real como ele é. E quanto o fato dela se levantar para lutar pode impedir a outras pessoas passem por tudo que ela passou. O laço de amizade e amor, quase que paterno entre os dois, vai crescendo gradativamente de maneira natural. Como eu disse, o Naofumi mostra a Raftalia que ela precisa lutar contra as coisas ruins, e ele faz isso sem amenizar nada, porque é aquela velha máxima: ninguém vai te bater mais forte do que a vida. O próprio Naofumi acabou sendo injustiçado e aprendeu essa lição. E é assim, sem filtro algum, que ele passa para Raftalia o quão cruel pode ser o mundo. Mais uma vez, uma coisa que eu gosto de fazer bastante aqui nos meus vídeos é colocar um paralelo, ou até mesmo mostrar a metáfora que os animes eles colocam com o mundo real. Sendo que aqui os monstros, as ondas de monstros e a crueldade como toda a população do reino passa a tratar o Naofumi pode ser comparadas com todo tipo de coisa ruim que temos no mundo real. Os monstros e a onda podem ser comparados aos perigos que a gente passa no dia a dia, como a insegurança que se vive, né? Aquela coisa toda, 2 caras numa moto. Deus me defenderá. A própria onda, a gente pode comparar ela a qualquer tipo de tragédia que atinge coletivamente a população. Coisas, a gente pode ver isso como desastres naturais mesmo, ou até mesmo crises financeiras que geram grande desemprego e acabam afetando toda uma população. Já o fato do Naofumi ser acusado de estupro é um pouco mais crível à nossa realidade, mas aí eu já vejo como algo que vai além da falsa acusação de estupro. Na minha interpretação, isso está atrelado quando alguma pessoa, famosa ou não, é acusada de alguma coisa e toda a sociedade faz um apedrejamento social, destruindo a reputação dessa pessoa, sem ao menos ter certeza da culpa dela. E é o que basicamente ocorre aqui com o Naofumi. Eu sempre costumo trazer esses comparativos, como eu falei, em meus vídeos aqui, entre a vida real e os animes, porque a animação japonesa ela costuma trazer uma linguagem de metáforas, ou mesmo simbolismo. São detalhes que para muitas pessoas acabam passando como mas é apenas mais um anime medieval. Só que no final das contas, é muito mais do que isso. Pegar exemplos como animes do tipo de One Punch Man, Mob Psycho, o próprio Boku no Hero Academia, entre tantos outros, que trazem essa linguagem de metáforas ou de simbolismos que inconscientemente geram uma identificação do público com a obra. E que por muitas vezes as pessoas acabam não entendendo porque tal obra faz tanto sucesso. E é exatamente por causa dessas metáforas, desses simbolismos que a obra carrega. Isso que acaba gerando esse grande fascínio do público com essas obras. E não é diferente aqui com o Tate no Yusha, que tem muito disso, tem muito desse simbolismo e tem muito dessas metáforas embutidas na narrativa e na história dele.